Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados, nós estamos no 5º domingo da Quaresma, proximidades da Semana Santa, e sem dúvida um tempo muito especial para o enriquecimento da nossa fé católica. Antigamente, a Igreja denominava este dia, este domingo, como o Domingo da Paixão. E de certa forma ainda prevalece essa concepção. Nós vamos ver, por exemplo, que a partir de amanhã, na liturgia semanal, nós não vamos mais rezar o prefácio da Quaresma, mas o prefácio da Paixão. Trata-se de um tempo em que a liturgia, a partir dos textos bíblicos e também de sua estética interior, ela impele um silêncio, uma interiorização mais profunda. A partir de hoje, a Igreja, ela encarna um espírito de sobriedade na palavra e no exercício do sacramento. É a reta final da Quaresma. Neste 5º domingo, o domingo da Paixão, é tradição na Igreja você vê as imagens veladas, como também o crucifixo. Existem paróquias que durante toda a Quaresma já exercitam essa experiência, mas a liturgia orienta que, em caráter oficial, a partir do domingo da Paixão, o 5º domingo da Quaresma, ela pede aos padres, às paróquias, às comunidades, a prática desse gesto tradicional, que é uma forma de convidar cada fiel a fazer um exame mais profundo de consciência, o jejum dos olhos, a purificação dos sentidos. Nessa caminhada quaresmal, ao longo desses 5 domingos, e aqui eu vou tomar 2 minutinhos para recapitular. No primeiro domingo foi a tentação no deserto, no segundo domingo a transfiguração no Tabor, e como eu venho dizendo, todos os anos essa temática não muda, sempre assim. Primeiro domingo, tentação no deserto, segundo domingo, a transfiguração no Monte Tabor. Mas o terceiro, o quarto e o 5º domingo, aí tudo muda, de acordo com o Evangelho, de acordo com a temática. Este ano nós caminhamos com Lucas, e nesse 5º domingo com João, interessante, Evangelho de João, todavia, entretanto, a narrativa, o episódio, contém feições lucanas. Lucas é o Evangelho da misericórdia, e esse episódio de hoje exalta a misericórdia e a ternura de Deus. Inclusive, muitos exegetas chegam a questionar: o capítulo 8 de São João não deveria fazer parte da estrutura do Evangelho de Lucas, por causa da sua intenção teológica, mas a Igreja compreendeu de outra forma. Então, no terceiro domingo nós vimos a figueira estéril. Domingo passado não tive condições de estar aqui, mas o tema foi a parábola do Pai Misericordioso. E o 5º domingo, a mulher adúltera, hoje. Vejam que do terceiro ao 5º domingo há uma intenção na liturgia da palavra: mostrar, evidenciar, transmitir, revelar, ensinar, comunicar, exprimir, dizer para você, para todos nós, o que acontece quando uma alma se distancia de Deus. O que acontece quando nos afastamos da luz. Então, hoje nós vamos tratar sobre isso. Quem é esta mulher? Ela não tem nome. Todas as vezes que os evangelistas destacam um personagem sem dar nome, é sem dúvida uma metáfora, uma linguagem que precisa ser descodificada, mas também há uma intenção clara.
Essa mulher é a imagem do ser humano fragilizado. E eu quero que você tome como ponto de partida para a nossa reflexão isso. Essa mulher é a imagem de um ser humano fragilizado. O contexto, por exemplo, com o relato de Jesus e a samaritana é bem diferente. Claro que ali também tem uma imagem de um ser humano fragilizado, mas ali é o ser humano que ainda não encontrou aquilo que busca. Aqui não. Aqui é o ser humano fragilizado, vilipendiado, fragmentado. Ser humano que não encontrou um rumo na vida, perdido. E aí eu vou associar essa reflexão às palavras de Chesterton. Como a mulher, ela saiu do jardim do Éden, humilhada, reduzida, com a culpa original. Ela sai do jardim do Éden como a imagem de um Deus danificado. E como redimir essa mulher? E bem, aí é um trabalho na teologia da salvação belíssimo. Deus, ele vira a chave, mostra a mulher como a criação mais bela, mais significativa. Mas sobre isso nós não vamos falar, né? Hoje a temática é outra, né? Nesse quinto domingo da paixão, o que nós vamos evidenciar não é a lei, muito menos o pecado, mas é a misericórdia. Então aqui o Evangelho revela uma teologia do amor que se inclina. Uma teologia amorosa que se inclina, ou seja, a encarnação. Deus que se revela. Ele, mesmo sendo rico, se fez pobre para na sua pobreza nos enriquecer. Deus que desce para elevar o ser humano à medida de Deus. 2 Coríntios 8, versículo 9. É o Deus que se esvazia, kenosis. Filipenses 2, de 5 a 11. Mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de servo, tomando semelhança humana, e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mesmo sendo rei, tornou-se escravo para libertar a humanidade. Então hoje nós vamos celebrar nessa homilia o amor que vem ao nosso encontro, o amor que se inclina. A página evangélica de Lucas 8, versículos 1 a 11, trata de um encontro muito especial. Aliás, essa é uma característica peculiar do Evangelho de São João. É o Evangelho dos diálogos. Você não vê no Evangelho de João Jesus pregando para multidões com a mesma frequência de São Mateus e São Lucas e São Marcos. João aposta mais na estratégia do encontro pessoal. Então é assim com Nicodemos, foi assim com a samaritana, hoje com a mulher adúltera, até com Pilatos se estabelece um diálogo. E é desse diálogo que nós vamos identificar os elementos fundamentais para a nossa conversão. Tudo em João eu posso compreender desenvolvendo duas chaves de leitura. Primeiro, o tempo inteiro ele quer transformar água em vinho. Você entender que a lei não é mais suficiente. Agora é a graça. A água é a lei, o vinho é a graça. Então a teologia de Caná, ela constitui um arco teológico que começa no capítulo 2, mas se estende até o Calvário. E segundo, que São João, no seu evangelho, ele se esforça como ninguém para revelar a cada um que em Jesus se estabelece aquilo que é teândrico, ou seja, gestos humanos onde se revela a face de Deus. Bem, a mulher destacada nessa página, como eu falei, é a imagem de um ser humano fragilizado. Mas toda a composição literária desse evangelho
traz feições de São Lucas. Lucas, ele até exagera, ele é obcecado na construção de uma filosofia, de uma mística da misericórdia. João é outra coisa, é o Evangelho da Águia. Mas aqui, nesse capítulo 8, ele trata desse tema tão relevante. E no encontro entre Jesus e a mulher, que representa a igreja também, além do ser humano fragilizado, nós podemos destacar duas coisas. Primeiro, a questão de fundo, revelar a verdade sobre Jesus e revelar a verdade sobre você, sobre o ser humano. Nós compreendemos também no Evangelho de João que tudo de fundamental que há nesse Evangelho é uma tentativa de atualizar o Gênesis. É um regênesis. Então, os gestos de Jesus remontam à criação, porque ele é o princípio de uma nova criação. Nele, Deus se revela. Como assim? Como Deus se revela em Jesus? A sua forma de olhar, tocar, estender a mão, compreender as pessoas, amar, julgar. Mas também hoje, neste Evangelho, esta mulher, que é o ser humano, a humanidade, ela traz em si esta imagem, as consequências do pecado original, as consequências do pecado adâmico. O ser humano traz em sua natureza as misérias adâmicas. E isso constitui um drama, um dilema, que põe em xeque até a nossa liberdade. Quem não sabe usar o seu livre-arbítrio, perde a sua liberdade. Bem, traduzindo, eu enxergo nessa mulher aquilo que Paulo, de maneira tão pontual, colocou em Romanos 5, versículo 12. Assim como o pecado entrou no mundo, através de um só homem, como o pecado veio à morte, assim também a morte alcançou todo o gênero humano, porque todos pecaram e todos ficaram privados da glória de Deus. Santo Agostinho, comentando esse episódio, ele diz assim: Jesus, ele condenou o pecado e não a mulher. É necessário estar atento para não separar em Jesus a verdade da bondade, porque ele é bom, é reto. Comentário nos estudos de Santo Agostinho sobre o livro de São João, no capítulo 33. Aqui no Evangelho, Jesus revela uma característica marcante na sua personalidade. Ele é alguém que tem coragem de bancar o peso de suas escolhas. Ele é alguém que tem coragem de arcar com as consequências de suas atitudes. E nem todo mundo faz isso. E nem todo mundo é assim. Muitas vezes nós temos medo, né? Hoje, por exemplo, do ponto de vista da ética e da moralidade, por que se fala tanto de estética da moralidade? Por que se diz tanto? Manfredo Araújo de Oliveira, no livro Ética e Sociabilidade, ele vai dizer assim: a estética desbancou a ética. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma moral de conveniência. Uma moralidade de conveniência. Vivemos, às vezes, comportamentos que absorvem aquilo que a maioria pensa, aquilo que é correto para a sociedade. No entanto, o Evangelho é contracultural. O Evangelho questiona a nossa conduta desde a encarnação. O que diz os santos da igreja? Um Deus que nasce no curral questiona toda a nossa vaidade, questiona as nossas ambições, põe em xeque o nosso orgulho, não é verdade? O episódio de hoje, ele acontece, vamos aqui olhar para o Evangelho, né? A narrativa acontece no Monte das Oliveiras, um lugar de unção. Monte das Oliveiras é um lugar marcante para Jesus. Foi aqui que ele teve encontros com o Pai, foi aqui que ele rezou muito, foi aqui, segundo Lucas 21, capítulo 21,
37, 38, que ele ficou noites e noites em oração, na mais profunda solidão. Foi aqui que ele suou sangue. Foi aqui que ele prorrompeu aquela oração tão profunda. Abba, Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Foi nesse lugar que a vontade natural do homem se submeteu à vontade do Filho de Deus. A natureza do homem se submeteu à natureza do Filho de Deus. Foi aqui, o lugar que começou a sua agonia. Palavra grega agon, que quer dizer batalha. O grande conflito foi aqui. Portanto, um lugar inesquecível. E é nesse lugar, nas proximidades do templo, que Jesus encontra esta mulher. Vamos parar um pouquinho para pensar no significado dessa cena. Uma cena marcante. Esse evangelho ele é carregado de emoção. Quando você vai preparar uma pregação, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, estudar. Segundo, rezar. Terceiro, sentir o texto bíblico. Quarto, tentar decifrar a intenção do autor. Quinto, se colocar no lugar de determinados personagens. E a partir daí construir uma ideia, desenvolver uma ideia. Santo Agostinho, por exemplo, refletindo essa narrativa, ele vai dizer assim, olha, percebam o que ele fala, o que ele faz, os seus movimentos. Ele silencia, ele escreve no chão, ele se levanta, ele profere palavras que põem em xeque o comportamento daquelas pessoas. Mas qual é o ponto de partida de tudo isso? É a sua comunhão com o Pai. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Então, todas as vezes que você vê Jesus tomando uma iniciativa, pondo em evidência determinadas ideias, tenha certeza, o que prevalece é, como o Pai me amou, eu também vos amei. Então, Agostinho vai dizer assim, não é um juízo humano, e sim originário, que brota do coração misericordioso do Pai. A tese fundamental do Evangelho de João é o envio. Jesus é o enviado do Pai. Tanto é que, insistentemente, ele vai dizer, o Pai me enviou. O meu testemunho por si mesmo, ele não vale nada, porque eu não busco a glória dos homens, não me interessa o reconhecimento da sociedade, o que me importa é fazer a vontade de Deus. No capítulo 6, 35, ele vai dizer assim, eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, repito, o que se coloca aqui em evidência não é a lei, muito menos o pecado, mas é a misericórdia de Deus. Então, agora, dada essa introdução, nós vamos entrar e tentar aqui meditar, pelo menos em 4, 5 versículos, por causa do tempo. O versículo 3 diz assim, entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles, e disseram a Jesus, mestre, aqui eles estão zombando, né? Eles não reconhecem Jesus como mestre. Esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei de Moisés determina apedrejamento público. Que dizes tu? Primeiro, eles não poderiam fazer isso. Israel era uma cidade satélite de Roma. É claro que a intenção aqui é experimentar Jesus, colocar Jesus à prova. Eu quero convidar você agora a adentrar desculpa usar essa expressão, absorver a carga emocional, a carga afetiva desse texto. Eu tenho certeza que São João ele escreveu isso aqui com muita emoção. A mulher é exibida no templo como um objeto de juízo, frente a uma dura realidade, as pedras da justiça nas mãos dos seus acusadores.
Colocaram Jesus no sinuca de bico. Não tem saída. Porque se ele absorve, ele está conivente com o pecado. Adultério é uma coisa gravíssima para o judaísmo, porque remete à sua forma de relacionamento com Deus, moldada na aliança. Deus é o esposo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, condenar essa mulher entra em contradição aqui com aquilo que é próprio da essência de Jesus, a sua misericórdia infinita. Então, qual a saída? Percebam que o desenrolar desse episódio coloca Jesus como o doutor que ensina a verdade, o redentor que traz mansidão e aquele juiz que promove a justiça com amor. Só tem uma forma de se sobressair aqui, usando aquilo que é próprio na sua sabedoria: extraordinário bom senso, fantasia criadora e profunda originalidade. Senão, não tem saída. Mas como ele é alguém que desfruta uma profunda e perene comunhão com o Pai, que é a fonte agápica, é claro que há uma saída para o Filho de Deus. São Gregório Magno traz a seguinte frase: quem não se julga a si mesmo, antes, não sabe julgar os outros com retidão. Teresa de Calcutá diz o seguinte: quem julga demais, se esquece de amar. Os fariseus, eles não foram capazes de olhar para o próprio coração. Quem não tem telhado de vidro, que atire a primeira pedra. Sendo Jesus odiado porque transmitia a verdade, constantemente provocado por seus inimigos, ele não revidava, mas ele exalava essa verdade na essência do amor. Então, os seus inimigos também se viram encurralados e, por causa da inveja e do ódio, foram movidos, instrumentalizados por Satanás para colocar em evidência algo surpreendente quanto à conduta de Jesus. Vejamos como ele se comporta diante da lei de Moisés. Então, o confronto teológico que se dá entre Jesus e as autoridades religiosas, fariseus e doutores da lei, coloca em evidência a sabedoria de Jesus. E Jesus é o quê? Quando eu falei alguns minutos atrás, um comportamento teândrico. O que é isso? Nele eu encontro, preste atenção, em Jesus eu encontro o que há de mais humano em Deus e o que há de mais divino no homem. Perceberam esse movimento? Humano em Deus, divino no homem. Então é a partir da humanidade do novo Adão que Deus se revela. E revela um caminho de salvação. O versículo 6 diz assim: perguntavam isso para provar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, preste bem atenção, que a melhor parte vem agora. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. E eles insistiram no interrogatório. Jesus então ergueu e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Escreveu com o dedo no chão. Eu disse a vocês há alguns minutos que muita coisa em João remete ao Gênesis, às origens, ao Antigo Testamento. Êxodo 31, 18. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o Monte Sinai, entregou-lhe as tábuas de testemunho, as tábuas da pedra, escritas com o dedo de Deus. Êxodo 32, versículo 15 e 16. Moisés voltou, desceu da montanha com as tábuas da aliança na mão, tábuas escritas nos dois lados, na frente e no verso. As tábuas eram obra de Deus, e a escritura era feita por Deus e gravada nas tábuas. Jeremias 31, profetizando o germe da nova aliança, diz:
Porque esta é a aliança que selarei com a casa de Israel depois desses dias. Eu porei a minha lei no seu seio e a escreverei no seu coração. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A lei foi escrita pelo dedo de Deus. A lei foi escrita pelo dedo de Deus. No entanto, em tábuas de pedra, porque o nosso coração é de pedra. E Ezequiel vai dizer o quê? Uma característica de quem está na graça, na nova aliança: transformarei o teu coração de pedra num coração de carne. Frente a essa dureza do coração humano, que age em julgamento daquela pobre mulher, o que é que Jesus faz, minha gente? Ele faz algo escandaloso. Ele silencia e se inclina. Faça um momento de silêncio. Feche os seus olhos agora. Procure visualizar essa cena bíblica. Os fariseus com pedras na mão, com toda a sua agressividade, com todo o seu ódio, com as pedras da justiça, querendo ceifar a vida daquela pobre mulher. E Jesus, ele se inclina, silencia. Essa cena, ela é maravilhosa. Continua com os olhos fechados. Todos que estavam de pé, com pedras na mão, com suas certezas e convicções religiosas, ficaram surpresos com o silêncio profundo de Jesus. Em silêncio, Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. É a única passagem que se diz: o verbo que se fez carne começou a escrever. Deus escreve no chão, como aquele dia que o Criador tocou no barro para criar Adão. São João da Cruz diz: é próprio do amor se inclinar, é próprio do amor se abaixar. Ao escrever com o dedo na terra, Jesus sinaliza que é Ele é o dedo de Deus, diz São Beda. O amor que se inclina escreve na terra em silêncio. E esse silêncio leva os doutores da lei, os fariseus, a se confrontarem com a sua própria consciência. Jesus faz com que cada um comece a olhar para dentro de si. Ele revela o que cada um traz na intimidade do seu coração. O silêncio de Jesus incomoda aqueles que julgam, porque Deus não responde acusações com os gritos. Ele silencia e se inclina. Esse gesto profético de Jesus já é uma catequese, já é uma pregação. Ele pregou em silêncio. Esse gesto profético de Jesus desarmou a violência dos transgressores da lei. E aí ele se levanta. Diz o Salmo 68, versículo 1, 2 e 3. Quando Deus se levanta, os inimigos se dispersam. Está no Salmo. Jesus se levanta, olha para cada um deles e diz: quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Meus irmãos, isso não é uma armadilha retórica. Mas essas palavras, o que Jesus fala, não é uma armadilha retórica. Mas o que ele fala pode ser transformado num espelho, onde cada um que julga identifica a sua própria falta de consciência. Ele se levanta para falar com sabedoria. E quando a sabedoria de Deus fala, acusa a falta de consciência de quem pensa ter consciência. Porque os verdadeiros adúlteros são aqueles que trazem no coração suas más intenções. Diz Santo Agostinho de Hipona:
A pecadora deve sofrer o seu castigo? Sim, mas não nas mãos dos pecadores. A lei deve ser executada? Sim, mas não pelos seus transgressores. O justo juiz ensina aos juízes da terra, com o seu olhar, com suas palavras, com a sua forma de compreender as pessoas. Agora você pode abrir os olhos, porque o versículo 9 diz assim: e eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Olhou para ela e disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Foram embora? Sim, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Vai embora, porque você não nasceu para morrer aqui desse jeito. Vai embora, porque você não pode ser confundida com o seu erro. Você não pode ser confundida, reduzida aos seus erros. É isso que ele ensina. Que coisa linda. Trata de um olhar que revela quem eu sou. Quanto àquelas pedras da justiça nas mãos dos transgressores, isso não cabe ao cristianismo. Isso não cabe ao cristianismo. Religião não é o caminho que nos leva para o Pai. Religião é só um ponto de partida. É só um ponto de partida. Santo Agostinho, ele continua dizendo assim: feridos como por um dardo, aqueles homens, examinando-se a si mesmos e vendo-se réus, se retiraram todos, um por um. Só 2 permaneceram. Aqui eu confesso que eu me emocionei. Só permaneceram os 2, a misericórdia e a miséria. A misericórdia e a miséria. Eu quero finalizar dizendo para você que, diz Santo Agostinho, o Senhor condena o pecado, não o homem. Quando Jesus se ergue, ele ergue para perdoar aquela mulher. Nele também se ergue a misericórdia sobre a miséria, o perdão sobre a culpa, a vida sobre a morte. É o que nós celebramos hoje. Não a culpa, não a morte, não a miséria, muito menos a lei, mas a misericórdia de Deus. O Papa Bento XVI ensina que todos saíram um por um, a começar dos mais velhos, porque as palavras de Jesus contêm a força da verdade. Que coisa linda! E essa força desarma e derruba a máscara da hipocrisia. O Papa Francisco diz assim: Deus nunca se cansa de perdoar, nós nos cansamos de pedir perdão. O Papa Francisco também diz: é mais fácil para Deus conter a sua ira do que a sua misericórdia. E aqui eu termino com a nossa santinha melosa, Santa Teresinha. Santa Teresinha diz assim, ó, ela é melosa mesmo, viu? Quem é devoto dela, mas eu gosto dela, viu? A Maria. Ainda que na sua consciência pesasse todos os pecados graves do mundo, ela correria para os braços do Senhor, cheia de arrependimento. Continua Santa Teresinha. Desde que me foi dado compreender o amor do coração de Jesus, eu confesso que Ele baniu do meu coração qualquer temor. A lembrança de minhas faltas me humilha. Que coisa linda, né? Uma santa dizer isso. A lembrança dos meus pecados, a lembrança de minhas faltas me humilha, leva-me a jamais me apoiar na minha força, que no fundo é só fraqueza. Mas, mais ainda, essa lembrança me fala da misericórdia do meu Senhor, que é só amor. Como ao lançarmos nossas faltas com confiança toda filial no braseiro devorador do amor, como não seriam elas consumidas para sempre?
O Filho de Deus hoje perdoa sem condições. Amor incondicional, independentemente do pecado. Jesus sempre será intransigente com os nossos pecados, mas indulgente com o nosso coração. Jesus, ele finaliza esse encontro com a mulher deixando claro: você não nasceu para morrer aqui desse jeito. Os teus erros não podem ser confundidos com a sua identidade. Termino como comecei. Hoje, o Evangelho exalta não a miséria, muito menos a lei, mas a misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,